Vamos apresentar umas imagens ali nos slides, tá bom? Vamos projetar algumas coisas. Homens que fazem a diferença. Ler e meditar no Salmo 1. Essa vai ser uma jornada de fé para toda a igreja. Tivemos uma jornada com as mulheres, e as mulheres encheram esse santuário. Foi lindo. Foram embora? Onde estão? Vamos, é para homens e mulheres, para toda a igreja. E a ênfase vai ser para os homens, certamente, mas as mulheres fazem parte desse contexto de vida, de santidade, de jornada, de oração, de jejum, de fé e de esperança. Nós precisamos, os casais, estarem presentes. Tem filhos? Tragam os filhos. É toda a igreja mobilizada neste mês de julho, nessa jornada de fé, de esperança, de amor. Homens que fazem a diferença. Todos os homens, pode ir passando? Todos os homens da igreja estarão buscando uma vida de consagração juntamente com as suas esposas, seus filhos, sua família, certamente. Jejum e oração por suas vidas no desafio profético deixado pelo Senhor, que nos fez líderes espirituais para esse tempo. Nós estamos esquecendo a responsabilidade de liderança espiritual. Homens, varões, nós precisamos forjar o caráter dos nossos filhos, homens, e das nossas filhas, mulheres, a fazerem aquilo que Deus determina na nossa vida. Desafio esse, deixado pelo Senhor, que nos fez líderes espirituais para esse tempo. Não podemos fugir da nossa responsabilidade. Família, esposa, filhos, netos, a fim de vê-los salvos por Jesus, firmados na fé, proclamando que Jesus está voltando. É a série que estaremos pregando a partir de domingo à noite. Ele está voltando. A vinda de Cristo. Por isso, essas séries de mensagens, esses desafios de fé para mulheres, para homens, para a família. E eu passo a dar algumas sugestões. Primeira sugestão: orem por todas sem cessar. Orar por todos os da família, os seus parentes, os seus vizinhos, por todos nessa jornada de fé. Mas comece a orar por você, sua esposa, seus filhos, se tem netos, seus netos, família de sangue, família de fé, que todos se convertam a Jesus. Segundo, clamem a graça e o poder de Jesus na sua vida enquanto líder espiritual da família. Nós precisamos estar orando por nós mesmos, para que Deus nos esconda atrás da sua cruz e o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado, e possamos pegar as rédeas da nossa fé, da nossa esperança, e liderar aqueles que são nossos e que precisam ser salvos. Testemunho da sua vida de intimidade com Deus. Mas isso, será que estamos tendo intimidade com Deus? São tantos flagelos que temos passado ao longo dos anos, e muitos passaram coisas piores no passado, e alguns passarão nesta geração coisas terríveis, à proporção que se afastarem de Deus. Próxima sugestão é: levem suas famílias a conhecerem Jesus e fazerem a sua vontade. O ensino o menino no caminho que deve andar não é só quando for menino, não. A gente fica barbudo e a cabeça começa a querer ficar branca. Vamos ouvir os nossos pais na fé, aqueles que nos ensinaram, deixaram um legado de esperança para nós. Estejam presentes e participem das quartas-feiras da jornada de fé. Essa jornada é para os homens, é para as mulheres, é para os jovens, é para a criança, é para toda a igreja. Onde está a igreja? Grandes e pequenos, homens e mulheres. Jornada de fé, e que estaremos enfatizando certamente liderança espiritual dos homens. Não podemos nos acovardar diante da nossa responsabilidade.
Próxima sugestão: reúnam a família uma vez por semana para juntos falarem do que Deus tem feito por cada um da família. Fui ensinado a ter um culto doméstico, participar em família, papai, mamãe e os meus irmãos ouvindo a palavra. As perguntas vinham: como foi a semana, como está você, como vai sua vida espiritual? Vida espiritual, o que é isso? Os filhos estão sabendo o que é isso, o tal de espiritual? É Deus, quem é Deus? Será que temos ensinado, sentado e compartilhado desta reunião em família acerca de Deus? O mundo está abolindo Deus de suas vidas. Deus é o dinheiro, Deus é o poder, e o poder humano. E a Bíblia diz que não é pela minha força, mas é pelo Espírito de Deus, o poder de Deus em nós. E a liderança espiritual, líderes, homens, estarem liderando as suas famílias para que se tornem homens, mulheres de Deus. Lutem, é a próxima sugestão, com jejum e oração nessa jornada de fé. Jejum e oração. Mas não sei o que é isso não. Aprenda, estude a Bíblia. Já falamos tanto de jejum e oração, já jejuamos e oramos e continuamos jejuando e orando e orientando a igreja, e muitos entram pelo ouvido e saem do outro, banalizam a vida de santidade, a busca incessante de Deus, e não podemos fazer isto. Lutem com jejum e oração nessa jornada de fé, por você mesmo, homem, pela sua esposa, seus filhos e netos, para que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da graça e do amor de Deus. E eu encerro essas dicas e começarei a meditação desta noite. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E aqui não está se referindo apenas ao gênero masculino, aos homens, mas genericamente a todos o conheçam e venham ao conhecimento da verdade, e essa verdade que liberta. Portanto, essa jornada de fé é um desafio que estamos fazendo para os homens, sim, mas para toda a família. Pai, mãe, trazendo seus filhos, arrasta seus filhos para a igreja. Eu cheguei cansado, descansa nos braços do Senhor. E quando você chegar aqui bem cansado, o Espírito de Deus vai te renovar, te fortalecer e despertar a sua responsabilidade e a alegria que você tem que ter em estar na casa do Senhor. O salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O rei não tinha o que fazer, estava desocupado, era preguiçoso, não era? Não, senhores, um rei tinha muitos afazeres, muita coisa sobre a sua tutela, a sua responsabilidade de governar uma nação, de enfrentar os seus inimigos. As estratégias militares, mas principalmente a estratégia espiritual, está aos pés de Jesus. E ele disse: eu me alegro quando vou à casa do Senhor. E nós precisamos sim estarmos fitando os nossos olhos para Cristo, autor e consumador da nossa fé. É só isso. E aí passamos para homens que fazem a diferença. Já passamos os slides, já demos a dica para todos e agora queremos meditar um pouco mais. Vamos citar alguns homens que fizeram a diferença em sua geração. Homens que fizeram. Posso eu citar, irmão João de Deus, homens que estão fazendo a diferença em sua geração? Será que temos a lista aprovada por Deus? Homens que fizeram a diferença em sua geração, no passado. Mas eu quero chegar no presente, nos dias odiernos, nos dias de hoje, e desafiar os meus irmãos homens, minhas queridas irmãs mulheres, meus jovens, meus adolescentes e crianças, toda a igreja,
a serem homens e mulheres que fazem toda a diferença neste século. Enoque é o primeiro. Eu vou citar alguns textos bíblicos, não precisa projetar, porque nós não vamos ler, mas nós queremos que os irmãos estejam ouvindo e anotando. Enoque fazia diferença em sua geração porque andava com Deus. Gênesis 5, 22 a 24 traz a trajetória de Enoque. Enoque andava com Deus, Enoque andava com Deus, e foi levado por Deus, porque andava com ele. Chegou um momento e disse: não, você não vai andar com ninguém, é comigo mesmo, vamos subir. Quantos de nós estamos subindo? Eu e você estamos subindo. Se você ainda está ficando, está atrasado nessa jornada. Ele é caminho, verdade e vida. Então ande com Deus e Deus vai te levar. Enoque simboliza a igreja que anda com Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja santa, os salvos e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Enoque simboliza então a igreja que anda com Deus e será arrebatada ao encontro do Senhor. O Senhor vem buscar a sua igreja, aqueles que andam, a igreja verdadeira que anda. A igreja verdadeira, a igreja batista presbiteriana, não. A igreja verdadeira não tem placa de denominação, essas não vai para o céu. É aquela que vive a palavra e que busca santidade de vida e assumiu o seu papel de fazer a diferença num mundo corrompido e decaído, precisando da graça e a misericórdia de Deus. E só verão a Deus olhando para nós. Terão um Deus fracassado ou um Deus que salva o homem, aquele que morreu, mas o Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, ressuscitou dentre os mortos, está vivo para estar nos conduzindo à Nova Jerusalém. Segundo um nome que eu cito de homens que fizeram a diferença em sua geração, foi José. Fazia diferença em qualquer ambiente que vivia, porque foi ou era um homem sábio, ajuizado e que tinha o Espírito de Deus, e o Senhor era com ele, com José no Egito. Não era José do Egito, José não nasceu do Egito, José não patenteou o seu nome, tudo aquilo que conquistou, porque foi projeto de Deus. José no Egito fez toda a diferença, não na sua terra, nem na sua parentela, ao contrário, os irmãos o odiaram, pelos sonhos, revelação de Deus, e o Senhor esteve com José, todos os momentos difíceis, até aquele momento em que tem um encontro com seus irmãos. Os irmãos conhecem essa história. Se não conhecem, vamos lá em Gênesis 39, de 1 a 23, Gênesis 41, de 38 a 39, ver a trajetória de José no Egito. Ele tem um encontro com seus irmãos, e aquele homem chorava, sufocava, porque se abraçou com os irmãos e disse: não temam, eu sou José, o irmão de vocês, mas eu não vou querer vingança, porque foi Deus que tem esse projeto para alcançá-los e alcançar a nossa família e aqueles que precisam da graça por causa da seca. O mundo está experimentando uma grande seca espiritual. Nós precisamos nos levantar como José, sendo usado por Deus para alimentar as multidões. Samuel, é você, Samuel, fazia a diferença no meio de uma geração, a sua geração, porque era um homem honesto e ninguém tinha do que lhe acusar. 1 Samuel 12, de 1 a 5, nos traz uma facetazinha de Samuel. Leiam todos os escritos de Samuel. Ele fez a diferença. E não vamos falar muito. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, e fez a diferença no meio da sua geração. Era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó capítulo 1, verso 1, Jó 42, 7 e 10. Leiam o livro de Jó e vejam as provações que aquele homem teve na sua vida. Nu vim para esse mundo e nu voltarei. Deus deu, Deus para si tomou.
Bendito seja o nome do Senhor. Um homem temente e que experimentou a graça de Deus. Daniel fez a diferença no meio da sua geração corrompida da Babilônia, porque tinha no seu coração um propósito bem definido de servir somente a Deus. Foi escravo. Buscaram aquele jovem para se tornar uma figura de mais importância na corte, mas não se dobrou diante dos deuses, das paixões dos homens, das iguarias do rei. Qualquer coisa a gente se corrompe facilmente. Não é uma bebedinha, é só assim um aperitivo para abrir o apetite. E daqui a pouco estão os crentes caídos nas sarjetas, negando a sua fé, fugindo da aparência do mal, resistir ao diabo, na força e no poder de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas fugir da aparência do mal. O Senhor recomenda, e Daniel foi esse homem que se manteve fiel ao Senhor. Algum tempo depois, o próprio Deus traz algumas citações de homens que fizeram diferença em sua geração. Deus testemunhou da diferença que esses 3 homens, diferença que fizeram, foram diferentes. E o Senhor fala de Noé, Daniel e Jó. Fazia em meio de sua geração o rebuliço espiritual. Ezequiel 14, de 12 a 14, tem a menção do próprio Deus, falando sobre Noé, Daniel e Jó. Homens que fizeram diferença na sua geração. Nós também fomos chamados para fazermos a diferença em meio à geração perversa, esta geração perversa, corrompida, depravada, e que nós estamos gostando de ouvir e seguir, e não podemos seguir a 2 senhores, ou servimos a um e aborrecemos o outro, ou estamos perdidos, porque o diabo, se você der 1% para ele, ele está feliz da vida, ele bate palmas. Mas o Senhor quer a cada um de nós como seus servos, como príncipes preciosos de Deus, escolhidos por Ele para pregarmos nesta geração corrompida. Filipenses 2,15, pode projetar? Filipenses 2,15, o que é que nos diz? Que somos escolhidos para sermos o quê? Vamos ver aqui. Filipenses capítulo 2, verso 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Uma geração corrompida e perversa, é o que nós estamos vivendo hoje, estamos vivenciando essa geração, mas fomos escolhidos para sermos luminares, ou luzes para as nações, e a luz de Cristo que habita em nós há de se acender e nunca se apagar. Mas os nossos pecados se interpõem entre nós e o próprio Deus, e os gravetos da nossa alma parece que estão molhados, e o Espírito precisa atear fogo aos gravetos da nossa alma, nos despertando para este tempo que se chama hoje e agora, para fazermos diferença, e uma grande diferença, quando andamos com Deus. Mas como fazer a diferença em nossa geração? Salmo 1, do verso 1 ao verso 3. Salmo 1, de 1 a 3. Irmão, deixa quietinho aí, se teve alguma dificuldadezinha aí nesse rapaz, vamos apenas ouvir. Data show é tecnologia, um cabozinho pode trazer defeitos. Salmo 1, de 1 a 3 nos diz assim, escutem bem: bem-aventurado ou feliz é o homem e a mulher, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas,
a qual dá o seu fruto no seu tempo próprio, e as suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. Como fazer a diferença em nossa geração? Baseado no Salmo 1, e não queremos nos delongar, nos passarmos até a meia-noite, que os irmãos não suportariam. Uns já estão cochilando, outros estão querendo cair de lado, outros estão querendo correr. Ainda não, né? Mas olha o que diz: como fazer a diferença em nossa geração? Como é que você pode fazer a diferença, meu irmão, minha irmã? Não andando, não se detendo, nem se assentando com os ímpios e os escarnecedores. Feliz é o homem, feliz é a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios. Estamos ouvindo muitos conselhos do compadre, do vizinho, lá na cabeleireira, as irmãs ouvindo aquelas disse-me-disse, aquelas fofocas, atualizando o seu repertório e pedindo conselhos. Bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios. Pede conselho àqueles que podem ser de fato conselheiros, homens e mulheres de Deus. E aí eu pergunto a você: quantas pessoas na igreja você tem pedido conselhos? Aos mais velhos, aos mais experientes, aqueles que você vê que são maduros na fé, que fazem a diferença? Quantos na igreja estão ouvindo e intercedendo pelo teu clamor, pelas tuas lágrimas, ou estão espalhando sorrateiramente fuxicos e fofocas que traz maldição sobre o seio da igreja? Jornada de oração é jornada de fé, é quebrar as muralhas, as barreiras que se interpõem entre nós e Deus. E palavras levianas e o leva e traz os cochichos de fofocas maltratam a vida da igreja, porque a igreja de Cristo é mais do que vencedora nele. E quando deixamos de olhar para Cristo, vem a derrota. Bem-aventurado somos nós se não andamos segundo o conselho dos ímpios, mas o nosso conselho vem de Deus, dos pastores, dos conselheiros. Mas muitos não querem mais ouvir os pastores, os conselheiros, querem ouvir os profetas que se levantam, as profetadas que se dá, e fogem da Bíblia. Se não é bíblico, meu irmão, caia fora, seja crente. E muitos crentes estão se tornando incrédulos, descrentes totalmente. Generaliza um problema ali, outro acolá, e o respeito à autoridade sacerdotal, ministerial, tem sido constante, e nós precisamos continuar com líderes que sejam exemplo a partir do seu lar, da sua casa. Seja exemplo para sua esposa, seja exemplo para os seus filhos, seja homem de Deus. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Não se detém, não para estar caminhando com o pecador frivolamente, falando besteira, ouvindo besteira, negociando besteira e sendo corrompido e deixando-se corromper. Se essa trajetória fosse pregando o Evangelho, demonstrando a sua vida, dando os frutos, e esses frutos permanecem e alimentam a alma, mas não tem sido assim. Cristãos corrompidos de propósito, ou querem ser semelhantes ao mundo, porque ser cristão autêntico talvez seja chato, seja diferente demais, a sociedade não o aceita. Noé foi uma dessas figuras. Não foi aceito o seu discurso, a sua pregação, o seu projeto que não era dele, nem o discurso, nem a pregação, e nem ele possivelmente queria fazer. Nunca sonhou em fazer um barco gigantesco, a arca. Trabalho tremendo, loucura total, talvez num semiárido. Onde estão as chuvas? Onde estão as águas?
Mas Deus tinha traçado todas as coisas, e o que Deus faz é perfeito, tudo tem o tempo determinado. E ele creu. Zombaram dele e de sua família, o desprezaram, até que o Senhor revela a sua ira sobre os filhos da desobediência. E muitas vezes os filhos da desobediência estão instalados dentro das igrejas, das quatro paredes, e muitas vezes fora das quatro paredes, nos seus lares, fomentando discórdia, intriga. Ó, que beleza aqui, ó. Celular. O meu está ficando buchudinho. Meu filho disse: olha, é outro, esse aí vai explodir qualquer hora. Eu digo: vai explodir o bichinho. Aí a gente joga no mato. Mas tem sido instrumento de Satanás. Postagens que os maridos precisam ver, e mulheres e esposas olharem também. Não, o meu não, que é isso? Por que esconder? O que tem a esconder? Homens de Deus, mulheres de Deus, será que são de Deus mesmo? Postagens desaforadas, brigas entre irmãos através do WhatsApp. A tia Alba tem administrado o WhatsApp, porque eu não quero administrar isso. Eu quero ter um juízo mais saudável. E quantas vezes ela está esgotada? Porque quando manda o WhatsApp tem que voltar de imediato. E nem sempre a gente está no WhatsApp, e o Zap não vai voltar na hora que você quer. As pessoas têm trabalho, as pessoas têm o que fazer, e muitas vezes é só besterol. Homens e mulheres, façam a diferença em sua geração. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Tem gente que fica numa mesinha de bar, conversando com os amigos. Não, pastor, eu não estava bebendo, estava com meus amigos do passado. E por que esses amigos do passado não estão dentro da igreja junto com você? Ou lá na sua casa, sem estar bebendo, lucidamente conversando? Você é que tem que estar lá. E muitas vezes eu apostaste no WhatsApp. Todo mundo levantando a cerveja para como é que dá o nome lá, aquela foto? Um selfies. Tudo legal. E um monte de gente com a bebida, e você também sorrindo com a cervejinha. Meu irmão, por que você não fotografa você aqui na igreja, louvando e bendizendo o nome do Senhor? Por que não fazem postagens dizendo o que está acontecendo na primeira igreja batista em Parnaíba? A busca incessante de santidade, de homens fazerem a diferença na sua geração, de mulheres estarem de joelhos clamando pelos seus filhos. E não são só as mulheres não, são os homens, os maridos orando pelos seus filhos. Quando nos direcionamos às mulheres, é para despertar as mulheres, mas os homens também precisam dobrarem seus joelhos e clamarem pelos seus. Se tornem verdadeiros sacerdotes do lar. Temos esquecido de liderança espiritual, a liderança que precisamos ter nas nossas vidas como homens, e homens escolhidos por Deus para fazer a sua obra. Homens que fazem a diferença.